Você já olhou dentro dos olhos de um peixe e pensou: essa coisa me reconhece? Não. Então, você não pescou na Rússia. O ano era 2024, ou como a gente vai lembrar dele. O ano em que o mar começou a devolver coisas que ninguém queria reencontrar. Em Murmansk, um pescador profissional que só queria alimentar a família e talvez escapar da monotonia glacial, jogou a rede. Só que dessa vez, o que ele puxou não parecia muito com peixe. Tinha guelras? Sim. Escamas? Provavelmente. Mas o problema era o focinho. Imagine um Basset Hound com olhos de derrota e um leve ranço pela humanidade. Agora, imagine isso tentando respirar pela lateral da cabeça e emitindo sons que não pertencem a nenhuma faixa etária saudável. Pronto, é isso. O bicho foi apelidado carinhosamente pela internet de peixe-cachorro. Sim, a internet. A mesma que achou legal dar banho de Nutella em gente. As fotos vazaram, viralizaram. E então, sumiram. Sites que tinham a imagem deram 404. Comentários foram desativados. E o pescador? Ele parou de dar entrevistas, provavelmente depois de uma visita de senhores muito sérios com pastas sem logotipo. Mas não se preocupe. O caso foi classificado como anomalia marinha. O que, traduzido do burocratês, quer dizer: não temos ideia do que é isso, então vamos fingir que é normal. A versão oficial, claro, veio logo depois. Biólogos com cara de quem preferia estar em casa catalogando carpas disseram que se tratava de uma deformidade genética. Algo que acontece às vezes nas profundezas. Tipo quando você mistura radiação, petróleo e zero supervisão ambiental. Agora, veja bem, deformações acontecem. A vida marinha é cheia de coisas que parecem feitas por um designer que bebeu no expediente. Mas esse peixe parecia lembrar de alguma coisa. Como se tivesse visto o interior de um tanque de vidro mais vezes do que deveria. Como se alguém tivesse dito: e se a natureza precisasse de uma ajudinha para ficar mais divertida? Mas tudo bem, é só um peixe, certo? Um acidente isolado. Um erro de fábrica do fundo do mar. Você acredita nisso? Que conveniente, enquanto isso... outros relatos começam a pipocar. Criaturas com olhos frontais, dentes alinhados, pele lisa demais. Mas claro, ninguém quer ouvir sobre isso. Dá trabalho. E o algoritmo prefere gatinhos. Então ficamos com isso. Uma criatura que nunca deveria ter existido. Puxada do mar como se fosse só mais um troféu de pesca. E devolvida ao esquecimento como se não fosse nada. Mas, se ela apareceu uma vez, bom, o mar é grande. E aparentemente também tem senso de humor. Bem-vindo ao Labirinto Curioso. A porta abriu e você escolheu entrar. Eu só narro as coisas. O arrependimento é todo seu. É impressionante como tudo que escapa do controle humano vira magicamente fenômeno natural. Uma criatura deformada? Ah, é só mutação. Um animal que parece ter saído de um cruzamento entre o Scooby-Doo e um linguado traumatizado? Provavelmente adaptação evolutiva. Claro. E a Mona Lisa foi pintada por um hamster. Vamos encarar os fatos com a mesma delicadeza com que o oceano cospe os segredos dele. Ninguém está chamando isso de normal com convicção.
Nem mesmo os cientistas com doutorado e olheiras em forma de PowerPoint. Eles aparecem em reportagens com termos como anomalia biológica e aquele sorriso torto de quem definitivamente já viu coisa pior. E foi orientado a não falar sobre isso. Mas o que seria então? Uma deformidade gerada por poluição extrema? Chernobyl com escamas? Pode apostar que a costa russa não é exatamente conhecida pelo cuidado ecológico. Estamos falando de décadas de testes militares, despejo de resíduos e aquela boa e velha política do ninguém precisa saber. Inclusive, nos anos 80, o governo soviético, o mesmo que achava que o urânio era condimento, mantinha instalações de pesquisa genética escondidas perto das regiões árticas. Lugares onde a ética foi dar uma volta e nunca mais voltou. Misturas bizarras de DNA eram parte de projetos que hoje soariam como ficção científica ruim, mas que na época eram apenas terça-feira. E aí você pensa, mas isso é teoria da conspiração, né? Bom, como também era a teoria de que o governo americano usava LSD para controlar pessoas até aparecerem os documentos. Como era o boato de que testavam armas sonoras em soldados até a CIA bater palmas em código Morse. Mas tudo bem, continue achando que o peixe com cara de cachorro é só azar genético. Isso deve deixar tudo mais fácil de engolir. Literalmente, se você for pescador. Tem um detalhe curioso: a criatura não apresentava feridas, nem indícios de doença. Era funcional, até onde se pode deduzir por uma foto mal iluminada, tirada por um homem de luvas congeladas. E mais, tinha simetria. Simetria é algo que mutações não costumam ter. Quando a natureza erra, ela erra com gosto, com assimetria e desespero. Isso aqui parecia feito, não nascido, não evoluído, fabricado. A resposta oficial é sempre uma das três: deformidade, animal não identificado ou, meu favorito, pareidolia. Isso é, seu cérebro querendo ver o que não existe. Engraçado, porque meu cérebro também quer ver a praia limpa e o imposto justo. E mesmo assim, a realidade insiste em discordar. Mas, suponhamos por caridade que essa criatura realmente foi apenas um erro da natureza. O tipo de erro que ninguém nunca viu antes, exceto agora, com uma cara tão familiar que faz você querer ligar para o seu cachorro só para conferir se ele ainda está no quintal. Suponhamos isso. Ainda assim, por que a criatura desapareceu? Por que os registros sumiram? E por que, essa é boa, a conta do pescador que postou a foto foi deletada 3 dias depois, com a legenda final dizendo: não é o que vocês pensam. Realmente, isso deve ser só um peixe estranho. Assim como aquele lagarto bípede de 3 metros na Malásia era só um reflexo, e o som de trombetas no céu foi só o vento. Tudo é só alguma coisa, até não ser mais. A pergunta que fica não é o que era aquilo. Porque querem tanto que a gente não pergunte. Porque o silêncio depois da bizarrice é sempre mais alto que a bizarrice em si. E o mar, esse poço de segredos e petróleo, não costuma devolver coisas por acaso. Enfim, talvez seja só paranoia. Ou talvez o peixe com cara de cachorro seja só a pontinha de um iceberg genético. E o que está por baixo é muito mais profundo e muito mais inteligente do que nos contaram.
Mas continue pescando. Continue acreditando. A ignorância, afinal, flutua melhor que o corpo. Todo mundo fala do espaço como a última fronteira. Que bonitinho. Enquanto isso, o oceano, esse caldeirão salgado e barulhento, continua escondendo coisas que fariam o espaço parecer um passeio no shopping. E o mais engraçado? A gente conhece mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que vive no fundo do nosso próprio planeta. Conveniente, né? Porque o mar não é só vasto, ele é profundo. E o que está lá embaixo permanece lá embaixo, a não ser que algo dê errado. E spoiler, algo sempre dá errado. Agora, imagine um cenário não tão hipotético. Décadas de Guerra Fria. 2 blocos ideológicos brincando de quem consegue fazer o experimento mais irresponsável primeiro. Os Estados Unidos testavam tudo, de controle mental a golfinhos espiões. Sim, isso existiu. Já os russos? Os russos eram mais criativos, especialmente quando se tratava do oceano. Em documentos desclassificados de forma nada acidental, porque alguém em algum lugar teve um surto de consciência ou só queria ver o circo pegar fogo, temos referência a instalações submarinas nos mares do norte, projetadas para modificação biológica avançada. É isso mesmo que você entendeu? Biotecnologia no fundo do mar. Porque fazer isso em terra seria muito óbvio. E o fundo do oceano é ótimo para esconder fracassos. E corpos? Esses laboratórios submersos que oficialmente nunca existiram, supostamente realizavam experimentos com manipulação genética de espécies marinhas. A meta? Criar organismos adaptáveis para vigilância, coleta de dados e, pasme, guerra biológica. Porque nada diz paz mundial como um povo com sensores e propensão à agressividade programada. E aí você me pergunta, mas por que um peixe com cara de cachorro? Boa pergunta. E aqui vai a resposta insatisfatória. Porque ninguém sabe exatamente o que foi feito lá. Mas, se você mistura DNA de diferentes espécies em um ambiente controlado, sem ética e com financiamento ilimitado, bem, você não vai criar um pônei, vai criar um problema. Há relatos de mergulhadores da Marinha que se recusaram a voltar ao serviço depois de missões em áreas proibidas. Um deles descreveu ver formas que pareciam observar de volta. Outro disse que o som da água mudava depois de certo ponto, como se algo muito grande estivesse respirando. Mas tudo isso, claro, foi arquivado como fadiga mental, porque aparentemente toda experiência paranormal no mar é só resultado de sono ruim e uma dieta pobre em ferro. Só que os relatos persistem. E mais importante, alguns desses locais foram recentemente reabertos. Por quê? Boa pergunta de novo. Mas seria coincidência demais essas reativações acontecerem ao mesmo tempo em que criaturas anômalas começam a aparecer em regiões próximas? Aliás, lembra do peixe-cão? Testes feitos a partir das imagens indicam que o tipo de formação óssea do focinho seria inviável para um peixe comum, mas viável para algo alterado. Algo que não deveria existir, mas foi projetado para funcionar mesmo assim. Agora, para os céticos, sim, pode ser tudo uma confusão. Pode ser histeria coletiva, distorção da realidade
Um peixinho feio que deu azar de nascer com a cara do seu Shih Tzu. Mas então, por que tanto sigilo? Por que os fóruns que discutem o caso vivem sendo apagados? Por que há tanto medo de simplesmente investigar? Porque o oceano é o lugar ideal para cometer erros com prazo de validade indefinido. Porque se algo escapa, é só dizer que foi miragem ou efeito da pressão. Mas talvez o que escapou dessa vez não queira voltar. E talvez, só talvez, ele não tenha sido o primeiro. No fundo, bem no fundo, não estamos explorando o mar. Estamos sendo tolerados por ele. E se começarmos a cutucar demais, talvez ele resolva devolver mais algumas coisinhas que guardou para um dia especial, tipo hoje. Então, se você olhar para o mar e sentir que algo está olhando de volta, não é drama. É só ciência, com uma pitada de irresponsabilidade histórica. Afinal, quem precisa dormir tranquilo quando se tem um mundo submerso de monstros, projetados por gente que achava que ética era nome de perfume francês? Tem uma coisa curiosa que acontece com essas criaturas anômalas. Elas aparecem e depois somem. Não só fisicamente. Elas somem dos arquivos, dos fóruns, das notícias. Viram mitos instantâneos, como se o universo tivesse um botão de deletar provas sempre que algo estranho demais resolve dar as caras. O peixe com cara de cachorro sumiu. Dizem que foi solto de volta no mar, como se fosse um golfinho alegre e não um Frankenstein molhado com olhos de julgamento. Nenhuma universidade ficou com o corpo. Nenhuma instituição declarou: queremos estudar isso. Nada. Ele simplesmente voltou para onde veio, como se tivesse só feito um pequeno passeio turístico pela estupidez humana e decidido que já viu o suficiente. E agora vem a parte realmente desconfortável. Ninguém quer falar sobre ele. O pescador que encontrou a criatura deu 2 entrevistas antes de desaparecer da internet com a velocidade de um arquivo comprometedor. A família não comenta. Os vizinhos: nunca ouvi falar. Clássico. O mesmo silêncio ensurdecedor que cerca todo assunto que tem mais camadas do que convém admitir. Mas aí a gente começa a fuçar. Porque, claro, se é estranho, é difícil. E se é difícil, eu estou interessado. E olha só, relatos antigos, enterrados em fóruns obscuros, começam a fazer sentido. Descrições parecidas em diferentes partes do mundo, de criaturas com feições parcialmente humanas, ou pelo menos humanas demais. Observações no litoral chileno, em ilhas da Indonésia, até no sul da Noruega. Olhos frontais, expressão de entendimento, movimentos que pareciam responder à presença humana. E sempre, sempre, a sensação de estar sendo observado. Você entende a gravidade disso? Essas coisas não só estão sendo vistas, elas parecem ver de volta. E isso muda tudo. Porque um animal comum não se importa com você. Ele foge, ele ataca, mas não observa, não calcula. Talvez não estejamos falando só de aberrações biológicas ou experimentos fracassados. Talvez estejamos falando de inteligência, de entidades que não só foram criadas, mas ensinadas, educadas e deixadas por aí. Como se o mundo fosse o playground de um criador muito entediado com a lógica natural das coisas. Agora, pense comigo. O que você faria se criasse algo assim? Algo com aparência bizarra, sim,
mas com cognição real, com instinto e memória? Você esconderia, claro, porque o mundo não está preparado nem para aceitar que polvo resolve quebra-cabeça. Imagina aceitar que um peixe pode lembrar do seu rosto? Só que aqui vai a pior parte. Talvez essas criaturas não estejam apenas escondidas. Talvez elas estejam espalhadas, monitorando, coletando. Não por malícia, mas por design. E se alguém um dia resolveu ensinar vigilância biológica usando animais como receptores? E se essa criatura bizarra não apareceu por acaso, mas foi enviada? Um teste, um lembrete ou um aviso? A verdade é que não sabemos quem está no controle. A gente acha que é a espécie dominante porque inventou Wi-Fi e delivery de comida, mas somos patéticos embaixo d'água. E quando alguma coisa sai do mar com olhos que entendem mais do que deviam? Bom, talvez seja hora de reavaliar quem realmente está observando quem. A ciência vai chamar de coincidência. O governo vai chamar de boato. E você vai continuar assistindo, claro, porque seu cérebro precisa saber. Precisa entender como uma aberração molhada se transforma numa metáfora existencial de proporções épicas. Mas, cuidado! Às vezes, o que olha de volta guarda a lembrança de quem olhou primeiro. Chegamos naquele ponto da história em que você, espectador de olhos arregalados e histórico de buscas comprometedor, começa a se perguntar: tá, mas e aí? O que eu faço com essa informação? E a resposta é simples: nada. Porque você não pode. Porque ninguém pode. Porque foi feito para ser assim. O peixe com cara de cachorro, ou o que quer que tenha sido aquilo, é só um sintoma. Uma pontinha grotesca que escapou da cortina que separa o aceitável do inconcebível. E se tem uma coisa que a história já deixou bem clara, é que o mundo adora varrer esse tipo de sintoma para debaixo de um tapete que a gente insiste em chamar de realidade. Mas e se a gente puxar esse tapete só um pouquinho? O que mais sai? Porque esse caso, isolado na superfície, se conecta a um padrão que está longe de ser novo. Tem gente documentando aparições semelhantes desde os anos 60, em locais diferentes, com textos diferentes, mas sempre com aquela mesma sensação, algo que não devia estar ali, mas estava. Algo que não fazia sentido biológico, mas também não parecia errado o suficiente para gerar comoção. É sempre assim. Esquisito demais para ignorar, mas desconfortável demais para investigar. Você já percebeu como tudo que desafia demais a lógica institucional é rapidamente rebatizado de fake, mito, pareidolia? É quase fofo. O esforço coletivo de manter o mundo redondinho e previsível. Mas isso exige ignorar coisas, muita coisa. E, principalmente, isso exige que você não olhe de novo. Mas você olhou, né? Clicou no vídeo, escutou até aqui. Isso já te coloca numa categoria especial de gente que, embora diga, não acredito em nada disso, ainda assim, quer saber mais. Porque tem algo aí, algo nas entrelinhas, algo nos olhos daquele peixe, naquela criatura, naquela aberração com expressão quase humana. E não é só o peixe. Você sabe disso. Existem outros. Casos estranhos que a mídia trata com aquele tom de risada nervosa, como se fosse
Meme de internet. Tipo o porco que nasceu com cara de bebê na Tailândia. Ou a raia com olhos humanos filmada em Bali. Ah, mas foi só uma coincidência genética, claro. Porque a natureza ama trollar a humanidade com mutações que ativam nossos piores medos. Ou talvez sejam lembretes. Pequenos recados vindo de um sistema que está muito além da nossa compreensão. E que só parece natural. O universo não precisa ser caótico o tempo todo. Às vezes, ele é ordenado de forma tão inteligente que parece acidental. Como um glitch proposital no grande código do mundo. E a criatura de Murmansk pode ser só uma dessas linhas quebradas, escapando pela fresta. Mas isso não vai parar. Porque se algo escapou, então outras coisas também podem. E se ninguém investigou isso direito? Ou pior, se alguém investigou e escolheu esconder, então o problema já não é mais biológico, é moral, é civilizacional. E aí vem a pergunta final. A pergunta que ninguém quer fazer, porque a resposta é feia e sem botão de desfazer. E se não foi um acidente? E se esse peixe, com cara de cachorro e olhos de culpa, foi deixado aqui como um marcador? Uma lembrança incômoda de que há coisas debaixo da superfície que sabem mais sobre a gente do que deveríamos tolerar. Porque veja bem, enquanto você dorme tranquilo, enquanto os relatórios são arquivados e os especialistas dizem é só um caso isolado, o mar continua lá, profundo, cheio de histórias, restos e experimentos que ninguém se deu ao trabalho de enterrar direito. E agora você sabe, você ouviu, você viu a imagem, você está conectado a esse quebra-cabeça molhado e não dá mais para desver. Então escolha. Você vai fingir que foi só um peixe feio? Ou vai continuar cavando? Porque aqui no Labirinto Curioso, a gente já caiu faz tempo. A diferença é que a gente cavou com as duas mãos. E a pá era feita de perguntas que ninguém gosta de responder. E agora que você está aqui embaixo com a gente, bem-vindo à parte que começa a fazer sentido. Do pior jeito possível. Se você chegou até aqui, parabéns! Ou sua curiosidade venceu o bom senso, ou você já era estranho antes mesmo desse vídeo começar. De qualquer forma, o estrago tá feito. Agora comenta aí o que você acha que puxaram do mar. Uma aberração genética ou só o reflexo da humanidade com escamas? E se por acaso você quiser continuar descendo esse buraco que cheira a sal, silêncio e segredos mal contados, bom, o botão para se afundar ainda mais está por aí. Você sabe onde clicar. Mas cuidado, a próxima história pode te reconhecer de volta.